Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Acharam? Versículo 17. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? A tradução de alguns diz, de sorte que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso? Então pode assentar. É uma palavra tão pequena, né, irmãos? É duas letras, um E, um F e um acentozinho, fé. Só que a fé é interessante, ela não se compra. Seria bom se a gente pudesse comprar a fé, né? Daí eu tinha um problema, vinha ali, irmão, eu quero comprar a fé para receber o milagre. A fé não se compra, não se vende, não se empresta. Cada um adquire, e o texto está dizendo aqui, ouvindo a palavra de Deus. Por isso que é necessário que haja pregação do Evangelho, porque quantas vezes nós ouvimos e a palavra desperta em nós um desejo de crer para alcançar aquilo que nós precisamos. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que a fé vem por ouvir, não vem por outra coisa. Uma vez os discípulos estavam meio temerosos, e eles viram que o termômetro da fé deles estava tão pequena que ele disse: Senhor, acrescenta a nossa fé. Uma vez um certo cidadão, ele tinha um filho, a Bíblia chama de lunático. Era um moço que sofria de ataques epiléticos. E ele tentou de todas as formas alcançar a cura para o seu filho e não conseguiu. Então ele ouviu falar de Jesus. Mas não basta só ouvir, tem que ter fé. Só ouvir não vai resolver nada, porque a Bíblia diz que ora sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele moço ouviu, ele tinha um problema, mas não tinha fé. E ele leva o seu filho para que Jesus orasse por aquele menino. Mas na ocasião que ele encontrou, ele não encontrou Jesus, ele encontrou só os discípulos. E Jesus estava no monte orando com Pedro, Tiago e João, e os demais 9 estavam lá. E ele apresentou o menino para os 9 apóstolos de Cristo. Todos eles oraram pelo menino, mas o menino continuava oprimido pelaquela obra maligna. E começou um alvoroço. Nesse instante Jesus vai chegando. E Jesus chega bem no meio da confusão. E quando Jesus chega, o homem tentou acusar os discípulos, disse: Senhor, eu trouxe o meu filho para esse, e olha, todos eles oraram, e ninguém teve coragem e fé para expulsar o demônio, a opressão da vida do meu filho. Mas Jesus, como conhece quando eu e você tem ou não tem fé, Jesus olha para ele e diz: se você crê, tudo é possível ao que crê. Quando Jesus fala isso, sabe o que ele diz? Me descobriu que eu não creio, eu não tenho fé. E ele, na sua angústia, diz: Senhor, ajuda-me, tira esta incredulidade do meu coração. Em resumo, ele está dizendo: eu preciso do milagre, mas eu não tenho fé para alcançar o milagre da parte de Deus. Então o segredo, meus amados, não é só ouvir, é ouvir e acreditar que aquilo que você ouviu é de Deus e Deus tem poder para fazer a sua obra. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1, eu queria que o pastor Sidney lesse para nós ganharmos tempo. Capítulo 2, versículo 1 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. Logo se juntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele lhes anunciava a palavra. Então Jesus chega numa casa, e ele tentava até se ocultar, mas não teve jeito. Quando ele chegou na casa, logo souberam que ele estava lá, que ele tinha chegado lá, e aglomerou uma grande multidão lá. Mas a Bíblia diz que foi uma grande multidão, mas havia ali
naquela região 4 homens. 4 homens que, quando souberam que Jesus estava em casa, eles tinham um amigo que estava acamado, doente, estava muito enfermo. Eles disseram: quer saber de uma coisa? Nós acreditamos, se nós levarmos este homem até Jesus, Jesus tem poder para restaurar a saúde dele. Você não tem que vir para a igreja dizendo: eu vou lá e se Deus quiser me curar, Ele vai me revelar. Não, você já tem que sair de casa dizendo: eu vou lá e eu tenho certeza que Deus vai pôr a mão na minha causa e vai me dar a vitória. Já tem que chegar acreditando, tendo fé naquilo que você espera. E aqueles homens chegaram, mas como eles chegaram na casa, não havia como entrar, porque grande era a multidão. Eles tiveram um trabalho tremendo para descobrir a casa e soltar o homem justamente aonde Jesus estava. E a Bíblia diz que quando eles soltaram na frente, sabe o que aconteceu? E a Bíblia diz: e Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus disse: não, esses homens têm fé, eles trouxeram pela fé, e tudo é possível ao que tem fé. Mas Jesus, primeiramente, ele diz: e vendo que aqueles homens tinham fé, ele disse ao paralítico: perdoado te são os teus pecados. Porque a primeira coisa que Jesus se importa comigo e contigo é a salvação da nossa alma. A cura, a libertação, a prosperidade, as outras coisas vêm a seguir. O plano principal de Cristo é a salvação da nossa alma. Então primeiro ele cura aquele homem, e depois continua dizendo: mas para que saibais que eu tenho poder para perdoar pecado, eu também digo a este homem: levanta, toma a tua cama e anda. Na mesma hora, pela fé daqueles homens, aquele homem saiu caminhando para a glória de Deus. Mas como chegou esse relato? Eles ouviram, alguém noticiou, alguém falou. Por isso hoje está meio em desuso, mas é por isso que quase todo culto tinha um momento que dizia o momento do testemunho. Vamos ouvir alguém testemunhar. Para quê? Para dizer que a igreja tal cura, que a igreja tal tem poder? Não, isso é besteira. É para que os ouvintes entendam: se Jesus curou, libertou meu irmão, Ele pode libertar a minha causa também. Ele pode me alcançar como alcançou fulano. Então, através do nosso relato, alguém é imbuído de fé e recebe o milagre também. Evangelho de Marcos, aí 5, versículo 27, nós veremos outro relato, e esse também é interessante, de alguém, como disse o diácono Mike, é tudo uma questão de fé. É ter ou não ter. 5, 27. Bendito é o nome do Senhor. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. A minha Bíblia diz: de ouvindo a fama de Jesus. Quer dizer, o que Jesus estava fazendo estava gerando um alarido, uma conversação. Todo mundo começou a ouvir falar desse tal de Jesus. E agora Jesus estava saindo, porque Jairo foi até Jesus e disse: Jesus, vamos lá em casa e dê saúde para minha filha. E Jesus está se deslocando da onde encontrou Jairo, em destino à casa de Jairo. Mas a Bíblia diz, nesse episódio, entre a casa de Jairo e onde Jesus estava, aconteceu outro fato. Havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela possuía. Ela tentou a medicina da época, dos especialistas, todo mundo, e ninguém pôde fazer nada por ela. Tem horas que o teu dinheiro não ajuda, a tua boa influência não ajuda. Tem horas que é só a fé em Cristo Jesus para resolver problema. Tem hora que nada pode fazer, só a palavra e o poder de Deus para nos dar vitória. E como aquela mulher viu que ninguém podia curá-la, ela ouviu falar a fama de Jesus. Ela disse: espera aí, esse homem eu acredito que pode me curar. E ouvindo falar, mas o que eu acho interessante é a fé dela. Ela não disse: eu preciso chegar lá, eu preciso que ele ponha a mão na minha cabeça, me unja com óleo, me revele, me profetize e diga: você vai ser curado desse mal. Não, a fé dela era tão grande que ela disse: eu não preciso nem falar com ele, eu não preciso nem
fazer nada. Se eu tão somente chegar por detrás dele e tocar na orla da sua túnica, eu já receberei o meu milagre. Eu não preciso, meu irmão, minha irmã, você só precisa acreditar, o demais Deus faz. Só diga: eu acredito nesta palavra. Se eu só tocar. E o que eu acho interessante é que ela chega por detrás para não ser notada, e com muita cautela. A Bíblia diz que ela pega na orla ou na barra da túnica de Jesus. Ela teve que fazer um esforço de se humilhar, ou se dobrar, e ela vai com muita diligência para, no momento em que ela toca, a Bíblia diz que imediatamente ela ficou sã. E como Jesus sabe quem tem fé e quem não tem, quando ela toca, ela sente que o fluxo se estanca, ela se afasta para trás. Jesus, que está caminhando, dá uma paradinha e diz: espera lá. Alguém me tocou. A mulher não tocou, ela pegou na orla do vestido, da túnica, não dava para ele sentir o toque, ela não esbarrou. Mas Jesus conhece quem chega diante dele com muita fé. Jesus conhece quem chega acreditando. Ele diz: alguém me tocou. E um discípulo toma a palavra e diz: Senhor, a multidão te aperta e te oprime. E o Senhor diz ainda: alguém te tocou? Não é esse toque de esbarrar. Eu bem senti que de mim saiu virtude para curar. Alguém me tocou com fé e saiu virtude para curar. A mulher, vendo que não podia se ocultar, ela levantou a mão e contou testemunho na hora: sou eu, Jesus, sou eu. Eu estava 12 anos oprimida, 12 anos, olha que eu fui no especialista, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ninguém resolveu. Mas quando eu ouvi a tua fama, eu ouvi falar do Senhor, eu fui acrescida de uma fé tão grande, e olha, eu vou te dizer, na hora que eu toquei no Senhor, eu fui curada. Sabe o que Jesus disse? Vai, mulher, a tua fé te salvou. Foi questão de fé. Se ela não tivesse fé, ia morrer com aquela hemorragia. Às vezes nossa falta de fé, sabe o que nós dizemos? Deus quer que eu fique assim. Não adianta, Deus quer. Eu já estou até acostumado com esse problema. Eu estou até acostumado com essa situação. Para mim está bom assim. Mas às vezes é a nossa falta de fé. É a falta de confiança. 7, 24 e 25 de Marcos ainda. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse, não podendo ocultar-se, certa mulher cuja filha estava possessa de espíritos imundos, tendo ouvido falar a respeito dele, veio a lançou-se, aos seus pés. Uma mulher tendo ouvido falar dele. Alguém lá em Tiro e Sidom começou a relatar os milagres que Jesus fazia em Israel, e ela ficou assim ansiosa, disse: puxa, esse homem pode resolver o meu problema, esse homem pode libertar a minha filha, este homem pode trazer paz à minha casa. E um dia ela teve a grata felicidade de saber que Jesus tinha saído um pouco de Israel e estava caminhando por Tiro e Sidom, na região em que aquela mulher morava. Sabe o que ela fez? Ela deixou alguém cuidando da filha e diz: é a minha chance, é tudo ou nada. E ela, ouvindo, ela foi até Jesus, e a primeira atitude dela foi prostrar e dizer: Senhor, socorre-me, porque eu tenho uma filha terrivelmente endemoniada, e eu tenho fé que o Senhor pode libertar ela. Mas tem horas que a nossa fé é provada. No Evangelho segundo escreveu Mateus, a Bíblia diz que quando ela falou,
Jesus virou as costas, não deu palavra alguma, virou as costas e saiu caminhando. E ela veio, poderia dizer: eu vou desistir, falei, ele não quer nem me dar atenção. Mas ao contrário, quando Jesus saiu caminhando, ela saiu atrás dele clamando: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os discípulos repreenderam, disse: Jesus, repreende essa mulher, ela vem gritando atrás de nós, nós não suportamos ouvir o grito dela. Jesus para, olha para ela e diz: mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era um tapa para ela. Ela poderia dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou embora, não quero nem saber desse homem mal educado. Mas não. Ela, com muita fé, a Bíblia diz que ela prostrou e adorou. Ela não perdeu a fé. Ela disse: eu vou adorar Ele porque Ele é Senhor. Ele é Senhor, aleluia. Fé e adoração, elas andam juntos. Não tem como adorar se não tiver fé. Não tem como. Ela prostra, adora Ele. Jesus olha aqui e diz: eu não acredito no que estou vendo. E Jesus agora dá a última palavra para ela: mulher, não é justo eu tirar o pão da boca dos filhos e deitar os cachorrinhos. Ela, com muita fé, disse: o Senhor tem plena razão. O Senhor está corretíssimo nas suas palavras. Mas lá em casa, sabe o que acontece? Nós assentamos na mesa para comer, e de repente sobra, o filho dá uma mordida naquele pão, cai um farelinho, uma faísquinha, uma migalhinha no chão. E sabe o que acontece com o meu cachorro, Jesus? Ele entra correndo na cozinha, lambe os farelos de pão e ainda balança o rabo agradecendo pelo pedaço. Senhor, não precisa me dar o pão inteiro dos filhos, dá uma migalhinha só, já está bom tamanho. Só uma migalhinha que eu preciso. Talvez você diga: eu preciso ter muita fé. Não, não precisa ter muita fé. Uma migalha já é suficiente. Jesus disse: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá este monte: sai daqui, vai para lá, e isto acontecerá. A tua fé pode ser pequena, mas se for genuína, Deus vai operar o milagre. Se a tua fé foi crendo nele, Ele tem poder para isso. Sabe o que Jesus falou para aquela mulher? Mulher, grande é a tua fé. Vai embora, a tua filha já está liberta. Vai embora, a tua fé alcançou o milagre. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Evangelho segundo escreveu Marcos 10, 47. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este texto fala de Bartimeu, um moço cego, que pedia esmola no caminho de Jericó. Todo dia ele levantava, corria lá para o caminho de Jericó, assentava, não sei se colocava um boné, um chapéu, uma caixinha, e ficava esperando as míseras moedas que alguém jogava para ele ali, para ele sobreviver. Todo dia essa era a rotina dele. Todo dia ele estava lá. Mas um dia aconteceu algo diferente. Ele era cego, mas ele ouvia e ele falava. Ele não era mudo e também não era surdo. E aquele dia ele levantou e foi lá, sentou, colocou a caixinha, se preparou e disse: bom, agora é só esperar o movimento do dia. Quem dera que hoje seja um dia maravilhoso. Ele não sabia que aquele dia ia mudar a sua história. Quem sabe nesta noite Deus pode mudar a tua história. É tudo uma questão de você ter fé, uma questão de fé.
Ele assentado, ouvindo o movimento, ele diz: rapaz, mas hoje está diferente o dia. A sua percepção auditiva disse: rapaz, hoje eu tenho uma Bíblia que diz assim, ele ouvindo o tropel. O tropel é o barulho de muita gente. Ele diz: hoje o movimento está maior aqui. Eu estou acostumado com o movimento cotidiano, o barulho, mas hoje tem algo diferente no negócio. Tem alguma coisa diferente, porque onde Jesus passa, algo há de ficar diferente. E ele cutuca o vizinho e diz: rapaz, que tanta gente que tem aqui, eu estou ouvindo que tem mais do que o natural. Tem muito mais gente aqui, rapaz, é que sabe o que está acontecendo? É que Jesus está passando por aqui. A Bíblia diz que ele ouvindo, ele já tinha visto falar de Jesus, a fama de Jesus, a fé já era grande. Quando ele ouviu falar de Jesus, epa, é a minha oportunidade. E ele começa a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E foi gritando, alguém disse: cala a boca. Ele disse: calo não, vou gritar mais alto. E quanto mais ele gritava, mais ele falava. A Bíblia diz que chegou uma hora que o clamor dele chamou a atenção de Jesus. Assim como ele parou para ver a cena da mulher do fluxo de sangue, ele também para agora, porque ele está caminhando e de repente ele para. E parece que vejo, Jesus pede um minuto de silêncio. Gente, por favor, quietinho. Ué, por quê? Escute. Lá ao fundo escutava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus sabia, é claro, mas ele perguntou: quem é esse que está gritando? Quem sabe alguém, porque tem sempre alguém tentando roubar a minha fé. Quem sabe alguém diz: Senhor, não dê bola não, é só um ceguinho que quer esmola do Senhor. Jesus disse: não é alguém que quer só esmola. O clamor e a fé é muito grande, ele está acreditando. Manda chamar ele. Naquela época, os pedintes, ou quem pedia esmola, como ele não tinha aposentadoria, o governo romano dava uma capa para ele, identificatória, como que fosse um alvará para ele pedir esmola. Então aquela capa identificava: é um homem deficiente que tem concessão para pedir esmola. E ele está sentado com a capinha nas costas, gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando alguém chega lá e diz: ei, Bartimeu, deu sorte, Jesus mandou te chamar. Sabe o que ele fez? Ele pegou a capinha dele, não sei se tinha botão, desabotou, rodou assim. Ei, rapaz, a tua alvará, a partir de hoje não precisa mais de alvará. Eu acredito que ele vai me dar um milagre, ele vai me curar, eu tenho fé, e eu vou sair daqui enxergando. Nesta noite, pega a tua capinha da incredulidade e balança, diga para longe de mim: eu vou crer no meu milagre, eu vou acreditar, eu vou receber fé, eu vou sair daqui abençoado. Chegar lá, Jesus é muito tremendo. Será que ele não sabia como queria? Claro que sabia. Mas ele prova a nossa fé. Ele olha bem para ele e diz: o que você quer que eu te faça? Sabe, estava pensando, não seja com muita convicção. Ora, eu quero tornar a ver. É para isso que eu gritei: eu quero tornar a ver. Jesus disse: então seja conforme a tua fé. E a Bíblia diz que na mesma hora ele tornou a seguir, tornou a ver, e ele não foi embora. A Bíblia diz que ele saiu seguindo Jesus. Recebeu o milagre, mas recebeu o dono do milagre também. A fé para a salvação e para a cura também. Agora, para nós encerrar, Lucas 7:3. E já estaremos encerrando. Bendito o nome do Senhor. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes líderes religiosos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então observe que esse homem não era crente para a vida coleta. Ele era um centurião. O que era um centurião?
era um comandante do exército romano, que ele tinha 100 soldados ao seu dispor. Ele comandava um batalhão de 100 soldados. Mas ele era um homem bem próspero, porque ele, além de ter os soldados, ele tinha os empregados. Nós precisamos de muitos centuriões nos dias de hoje, né? É difícil o patrão que se preocupa com o empregado, não é? O empregado ficou doente, ele manda para o INSS e contrata outro. Esse aqui não. Ele gostava tanto do empregado que dizia: rapaz, eu vou buscar a cura para esse rapaz aí. Eu vou ver se eu consigo ver se esse tal de Jesus cura o meu empregado. E ele, ouvindo falar a respeito de Jesus, ele disse: eu preciso que este tal de Jesus cure o meu empregado, cure o meu servo. E ele vai até Jesus, e Jesus, com muita disposição, resolve ir à casa dele. Mas ele chega para Jesus: Senhor, me perdoe, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor: eu tenho empregado, eu digo para esse faz, ele faz. Eu digo para o meu soldado vem, ele vem. Eu digo para o meu soldado vai, ele vai. Eu tenho homens debaixo da minha autoridade, e eu falo, eles obedecem. Eu sei que o Senhor é um homem de autoridade, e eu acredito na tua autoridade. Eu já ouvi falar algumas coisas do Senhor, eu tenho certeza. Faz o seguinte, não precisa nem ir lá em casa, só diga uma palavra e ele já vai ficar são. Só diga alguma coisa, Senhor, não precisa ir lá. Lembra que eu falei para vocês que ele não era crente? Vocês lembram? Jesus, rapaz, me surpreendeu. Nem em Israel eu vi uma fé tão grande como essa. Jesus estava dizendo: nem entre os crentes eu encontrei alguém com tanta fé como este homem. Vai, o teu criado já está liberto e sarado. Vai, a tua fé já operou milagre. Nesta noite Deus está dizendo: se você tiver fé, tudo é possível ao que crê. Fica em pé. Eu vou orar agora. A minha oração é a oração que os discípulos disseram a Jesus: acrescenta a nossa fé. Tem um hino, se vocês pudessem cantar um pedacinho de nós orar. Mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. Nesta hora, me chama para agora, ressuscita-me. Oremos. Senhor Deus Pai, nesta noite nós precisamos de um milagre. Nesta noite acrescenta a nossa fé. A fé como teve o centurião, Pai. A fé como teve aquela mulher cananeia. Oh Deus, nós precisamos. E tudo é uma questão de fé, de crença. Amando e andaramando que amandará súria. Nesta noite vai curando, meu Deus. Vai curando.
Quem sabe alguém vai te tocar como tocou aquela mulher da hemorragia e recebeu imediatamente o milagre. Mestre, nós precisamos do milagre, da vitória. Nós precisamos ser tocados, meu Deus, ser renovado, ser batizado com o Espírito Santo. Até para isso precisa fé. E se alguém crê nesta noite, comece a batizar, comece a curar, libertar, salvar. Estende as mãos, estende a mão, estende a sua mão. Onde mandar mando e açaí, la pacandore mantore va subinaia. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Arranca a enfermidade, arranca tumor. Senhor, coloque as tuas mãos, Senhor, em todo o corpo, Senhor, arrancando toda a moléstia, pelo poder do nome, do poder de Jesus Cristo.